Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma aula de cálculo de funções de várias variáveis. Entraremos hoje no assunto derivadas parciais. Porém, antes de chegar aqui, nós vamos retomar um pouco dos nossos estudos e lembrar do que já foi estudado lá em cálculo 1, no que diz respeito ao assunto derivadas. Então vejamos o seguinte. Considere aqui em vermelho o gráfico de uma função f. Este é o gráfico da função f. Nós destacamos aqui o ponto A pertencente ao domínio da função. Este A, quando calculado a imagem a partir da função f, nós obtemos então o f de A. O que nós queremos aqui é calcular a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto A, f de A. Mas essa tal reta tangente tem uma definição de acordo com o que veremos agora. Vejamos. Tome aqui o ponto A mais H, um pouco distante do ponto A. Calcule a imagem de A mais H, obtemos então o f de A mais H. Se nós ligarmos o ponto AF de A ao ponto A mais H, f de A mais H, nós temos uma reta que diremos que ela é secante ao gráfico. Ela corta o gráfico nesses dois pontos. Agora imagina o que acontece se eu faço o meu A mais H se aproximar do A. Ou seja, o que acontece se eu fizer o meu H tender a zero. Se o H tende a zero, este ponto aqui, A mais H, vai se aproximando. E nós teremos outras retas secantes. De modo que quando ele se aproxima de zero, essas retas secantes vão se aproximando da reta tangente. De modo que se eu passar o limite dessa função com h tendendo a zero, a reta secante chega na reta tangente. Vamos agora estabelecer qual é o valor do coeficiente angular de uma reta. Bom, a inclinação de uma reta nada mais é do que dado pela variação y dividido pela variação x. Em nosso caso aqui, a variação y ocorre fazendo a diferença do y final menos inicial, ou seja, f de A mais H menos f de A. E o ΔX, que é a variação que ocorre no eixo x, é dado por h. Então, o coeficiente angular da reta S, da reta secante, é dado por f de A mais H menos f de A sobre H. Se eu quero obter a inclinação da reta tangente, eu vou fazer o meu H tender a zero. E quando eu faço o meu H tendendo a zero e passo esse limite, se ele existir, ele fornecerá a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto A, f de A. Esse limite, em especial, ele recebe um nome, que é, por definição, dado pela derivada da função f no ponto A. O f' ante A, por definição, é a equação da reta tangente ao gráfico no ponto A, f de A. Ok? De um ponto de vista de interpretações físicas, esse nosso f' de A também pode ser visto como sendo a taxa de variação instantânea da função no ponto A. Ou seja, ela vai medir quanto a função está variando, se é muito ou se é pouco, no ponto A, especificamente no ponto A. Tudo bem? Então, nós temos aqui que o f' de A representa, além do coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto x igual a A, também representa a taxa de variação da função. Então, essa é a nossa revisão do cálculo 1. Agora vamos proceder de um modo semelhante para ampliarmos essa noção para o cálculo de funções de várias variáveis. Aqui faremos a interpretação para o gráfico de funções de duas variáveis. Nós consideremos aqui o espaço euclidiano tridimensional com os eixos x, y, z. E aqui nós temos circulado por essa linha azul o nosso domínio da função f. O domínio, então, é uma região que está contida no plano R2. Em particular, destacamos aqui dentro do domínio o ponto de coordenadas AB. Esse ponto de coordenadas AB
ele sofre a ação da função f, que leva então a um ponto que está lá na superfície S. Temos que entender que S, que é uma casca, ela é o gráfico da função f e é definida como sendo o conjunto dos pontos x, y, z, onde as duas primeiras componentes estão no domínio e a componente z é a imagem desse x, y pela função f. O que nós vamos fazer aqui é calcular taxas de variações em direções específicas. Para isso, nós iremos fixar uma coordenada e ver o que acontece quando variamos a outra. É o que faremos, por exemplo, quando eu fixo a coordenada y igual a b. Então, eu vou analisar a função que está definida em todo o domínio D apenas nessa direção. Então, quando eu calculo a imagem dessa reta que eu acabei de desenhar, essa reta sofre a ação da função f, que é levada lá na superfície. E aí nós temos lá na superfície que a imagem dessa pequena reta que eu fiz aqui é uma curva. Tá? Fiz apenas a função dessa retinha aqui. Essa curva, notem, ela está contida no plano y igual a b. Então, se eu levantar daqui um plano cortando a superfície, ela corta nessa curva que está contida nesse plano, que é o plano y igual a b. Por sua vez, nós temos que essa curva obtida, ela tem uma reta tangente aqui, nesse ponto. Que ponto é esse, professor? É o ponto P, cujas coordenadas são A, B e F de AB. Aqui nós temos uma reta tangente. Só que notem, é uma reta tangente paralela ao eixo X. Isso porque a componente Y ela é constante. Tudo bem? Então, imagina que eu quero a inclinação dessa reta tangente ao gráfico nessa direção. Então, de acordo com o que nós vimos no começo da aula, basta que eu faça a imagem da função em um determinado ponto, que é este ponto aqui, ó. Que ponto é esse aqui? Bom, se aqui nós temos o ponto AB, esse ponto que eu acabei de fazer aqui é um ponto onde a coordenada x sofreu uma perturbação h, então vai ter coordenada a mais h, e a coordenada y dela continua sendo constante igual a b, porque nós não estamos mudando a segunda componente, ok? Então, se eu fizer o quociente f de a mais h, b, menos f de a, b, dividido por h, eu estou calculando a inclinação da reta tangente, isso se eu fizer o limite, né? Estou calculando, então, a inclinação da reta tangente ao gráfico nessa direção, na direção paralela ao eixo x. Se esse limite existir, ele será chamado de derivada da função f na direção x no ponto AB, cuja notação é essa. Tá? Também é comum utilizar a notação f índice x de AB. Todas essas duas notações servem para indicar a derivada parcial da função na direção x no ponto em questão, que é o ponto AB. Tudo bem? Ok. Se eu fizer um raciocínio semelhante ao que foi feito aqui, só que agora ao longo dessa reta aqui, ó, segmento de reta aqui. Notem, eu estou fixando, tomando o x constante igual a A, estou variando apenas o B. Então, eu tenho este ponto aqui, que é o ponto AB aqui, e este ponto, que é o ponto AB mais H. Então, se eu tenho ao longo dessa reta, e se eu aplico a minha função f, nós temos aqui que a partir daqui eu levanto um plano que corta a superfície formando uma curva. Essa curva, por sua vez, tem uma reta tangente. Se eu quiser encontrar a reta tangente,
basta que eu faça aquela razão da variação y, no caso a variação aqui é a variação z, né? Variação z sobre variação ocorrida no domínio, só que aqui na direção constante do x igual a a. Então, o que acontecerá aqui? Eu faço o limite de f de a, b mais h, menos f de ab sobre h. Se eu passar o limite com h tendendo a zero, esse limite aqui fornecerá a inclinação da reta tangente à superfície no ponto AB, só que agora na direção y. E isso, por definição, será a derivada parcial de f com respeito a y, que também pode ser indicada por essa notação. Então, assim é que nascem as derivadas parciais nesse contexto geométrico. Elas nascem como sendo coeficientes de retas tangentes a gráfico de superfície em um ponto em uma direção específica. Nessa primeira derivada, a direção era em direção paralela a esse eixo, que é o eixo x. E na segunda, é a derivada parcial com respeito a y, que é essa inclinação paralela ao eixo y. Então, nós temos aqui o seguinte resumo. A derivada parcial de f com respeito a x no ponto AB nada mais é do que, olha todas as informações que estão contidas nessa notação. Ó. É o coeficiente angular da reta que é tangente. Tangente a quem? Tangente ao gráfico da função f. Onde? No ponto AB. Em que direção? Na direção x. Ok? Então, isso aqui, essa notação, traz todas essas informações. Repetindo, coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto AB na direção x. Que também pode ser visto de um ponto de vista físico como sendo a taxa de variação da função no ponto AB, só que na direção x. Então, nós temos aqui a recapitulação do que foi visto até então, né? Nós, primeiro, nós fixamos o y, passamos a função sobre essa reta, obtemos aqui esta curva, cuja reta tangente é T1. E o coeficiente angular dessa reta é a derivada parcial com respeito a x. Note, na derivada parcial com respeito a x, eu só tenho uma variação nas coordenadas x, porque a coordenada y é constante. Por sua vez, depois eu fixei o x em A, calculei a imagem dessa reta, obtive esta outra curva aqui, cuja reta tangente é aqui T2. E a inclinação dessa reta é dada pela derivada parcial com respeito a y. Ok? Então, espero que isso esteja bem fixado. Vamos agora em busca de encontrar métodos que permitam que nós calculemos as derivadas parciais sem precisar calcular este limite. Afinal, esse limite está na definição, está na interpretação geométrica da coisa, porém, do ponto de vista operacional, seria muito complicado eu calcular as derivadas a partir dessa definição. Então, vamos agora a um método que permite calcular tais derivadas sem precisar recorrer à definição, embora saibamos que esses métodos surgem justamente dessa definição. Vamos aqui dar alguns exemplos.